Boa noite. A gente hoje vai fazer uma festa virtual de lançamento aí do livro Fun Retrospectives, né, que eu e o TC escrevemos juntos, que aliás a gente vem escrevendo já há alguns anos, e hoje finalmente essa festinha de pré-lançamento, né? Semana que vem ele vai estar à venda na Amazon. Por enquanto foi só para vocês. Vamos começar. Eu estou controlando a apresentação e eu e o TC vamos revezando, tá? Primeiro me apresentando, sou o Paulo Caroli, trabalho aí na área de TI e agilidade há muitos anos, né? Tenho o prazer de ter trabalhado com vários de vocês que estão aí hoje. Já agradeço a presença aí de muitos caras conhecidos e muitas pessoas que a gente troca na comunidade. E sou apaixonado aí por inovação e, mais de tudo, por pessoas, tá? Até esse é o motivo que eu acho que eu acabei escrevendo muito de Lean Inception, que é esse workshop colaborativo, e muito de Fun Retrospectives também, que é o momento de olhar para as pessoas como melhorar o nosso convívio, o nosso dia a dia nas empresas e na nossa vida. TC. E aí, galera, eu sou o TC, não sou nem de perto tão famoso quanto o Paulo. Capaz. Mas eu tive o prazer de trabalhar com uma galera que está aqui também. Eu sou desenvolvedor, eu trabalhava na Talkworks há vários anos, onde eu conheci o Paulo. Trabalhei em Porto Alegre, morei na Índia, moro hoje nos Estados Unidos. Trabalho para Split Software, uma startup ainda em desenvolvimento. Escrevo por hobby e curtia muito retrospectivas desde o começo da minha carreira, troquei muita ideia com o Paulo sobre isso, e daí com o tempo a gente foi se organizando, coletando conhecimento, organizando de um jeito que a gente pudesse compartilhar com o pessoal, e daí disso estamos aqui hoje. Vamos lá, TC. Vamos começar contando a nossa história, né? Como é que começou esse projeto aí do Fun Retrospectives. Eu vou contar um pouco da minha carreira, tá? Eu saí do Brasil em 2000, fui morar no Vale do Silício, depois eu fui para a Índia, fiquei lá 2 anos e pouco. Em 2010 eu voltei para o Brasil, né? Até ajudei a criar já o Brasil, levei a Thoughtworks, a empresa que eu trabalho até hoje, para o Brasil, e conheci o TC. Logo acho que foi o primeiro projeto, né, TC, que eu fui trabalhar, você estava na minha equipe, a gente se conheceu em 2011. Foi meu primeiro chefe na empresa. Olha aí, TC, não fala uma coisa dessa, rapaz. Chefe é coisa de índio. Mas eu fui, como eu posso dizer, o primeiro a levar café para desenvolvedores que nem o TC. Eu era desenvolvedor também, tá? Quem trabalhou comigo sabe, eu nem gosto muito das palavras chefe. Mas tudo bem, eu fui o primeiro, sei lá, era meio Scrum Master do time, alguma coisa assim naquela época, né? Diz mentor fica mais Mentor é bonito chique? assim. Eu facilitador, TC. Hoje em dia eu falo que eu sou facilitador, então eu fui o primeiro facilitador. Quer dizer, não, né? Que tu também era um facilitador, né? Mas eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo observando o Paulo. O Paulo sempre teve essa noção assim de observar o comportamento das pessoas, seja o pessoal que trabalhava diretamente com ele, ou o pessoal do cliente com os quais nós trabalhávamos também. E sempre surgia essas discussões assim de como se organizar e como tocar em alguns assuntos às vezes um pouco sensíveis, às vezes o pessoal tinha muitas reclamações que algumas coisas não estavam funcionando muito bem. Eu era assim também no começo da minha carreira, quando eu conheci o Paulo. E daí, com o tempo, eu fui observando ali. O Paulo, ele era o cara que sabia organizar uma reunião, aparecia com post-it, aparecia com caneta, e, de repente, saía uma conversa extremamente produtiva. E daí foi com isso que eu comecei a ter esse interesse por facilitar retrospectivas também, aprender mais sobre o assunto. O Paulo foi o cara que me guiou nessa jornada lá, já vai fazer uma década. Tempo passa, né, TC? Tá, já quero até deixar um agradecimento aqui. Eu já agradeci o TC antes, mas assim, é muito legal até deixar essa mensagem, né, que a gente aprende muito uns com os outros, tá? Eu tenho mais idade que o TC, mas assim, sempre aprendi muito com o TC. E o TC tem skills muito complementares ao meu. O TC é mais organizado. Então, quando a gente começou Quer dizer, deixa eu contar a história toda, tá? Vou voltar um tempo, já volto nesse assunto. Quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha muita dificuldade com inglês. Então eu comecei a tentar escrever em inglês. Eu tinha feito uma tese de mestrado, então eu já tinha uma tese escrita em português. Eu falei, eu vou tentar escrever um artigo na minha tese. E eu botei como meta publicar um artigo. Eu escrevia muito sobre Java na época, uma vez por ano.
dada a minha dificuldade de escrever. Em 2008, eu criei um blog, até o nome era Agile Tips, que eu queria escrever sobre métodos ágeis, e a minha meta era tentar escrever uma vez por mês. Aí, quando eu fui para a Índia, eu tentei aumentar isso para chegar uma vez por semana, que eu não conseguia, tá? Mas eu tinha muita dificuldade. Só que eu fui exercitando, né? Isso 2008, 2009, 2010. Quando eu cheguei no Brasil em 2010, o meu português estava ruim, porque eu nunca fui bom de escrita, tá? Então, meu português estava muito ruim, porque eu não escrevia em português, e eu decidi blogar em português. Daí começou meu interesse o blog com mais constância. Só que aconteceu uma coisa interessante no meu blog, que as atividades de retrospectiva estavam misturadas com os outros assuntos, e os outros assuntos tinham que ter mais texto. E as atividades retrospectivas, eu ia para uma sala, fazia uma atividade nova, eu tirava uma foto, postava e escrevia um texto curto explicando como é que eu organizei a atividade. E o TC gostava muito de retrospectiva, né? Então eu sempre compartilhava com ele também. Aí um dia eu falei, ô TC, me ajuda aqui, cara, meu blog está desorganizado, eu acho que eu vou tirar tudo que é de retrospectiva e botar em algum outro lugar. E nessa semana, por coincidência, o Pat Kua, ele estava, Pat é um bom amigo nosso, né, que trabalhava na Photoworks, ele é até autor de alguns livros, tá? Dentre eles um livro sobre retrospectiva, um outro sobre liderança técnica. A gente perguntou, Pat, cara, a gente vai botar isso a gente vai criar aqui um WordPress, ajuda a gente aí, que nome que a gente dá para isso? Aí o Pat que deu a ideia, né? Ele falou, cara, olha, cara, as suas retrospectivas elas são mais leves, elas são mais fun. Chama de Fun Retrospectives. Aí a gente criou na hora, pegamos o domínio funretrospectives.com, migrei os poucos posts que eu tinha sobre isso para lá e a gente seguiu colocando os posts nesse blog. Acho que foi 2013, não foi, TC, isso? A gente decidiu um Acho que dia foi de 12 para 13. Depois a gente dava alguns workshops internos com outras pessoas, né, que trabalhavam com a gente, gostavam de retrospectiva, e a gente decidiu colocar no Leanpub o e-book. Fê? Fernanda? Aí foi isso. Aí o site ficou no ar, entrava sempre atividade nova. Para colocar atividade no site, eu rodava ela pelo menos umas 4, 5 vezes. Então, se ela ficasse redonda, eu colocava. Se a atividade não era boa, até hoje eu não coloco, tá? Então, eu só coloco a atividade depois que a gente testou e ficou boa. E ela tem que ser relativamente fácil de entender. Que muito que eu tinha é o TC, a gente está correndo, precisa facilitar uma retrospectiva. Você precisa de uma ideia rápida, é algo que seja simples. Eu não quero ler 10 páginas para me preparar. Eu quero ler algo em 2, 3 minutos antes de entrar numa reunião com post-it Sharp para facilitar uma retro, tá? Esse era o estilo que a gente queria. A gente queria facilitar a vida de pessoas que nem a gente. O terceiro é desenvolvedor, ele até hoje eu era. Então, eu só precisava de uma ideia rápida para ajudar uma equipe a facilitar uma retro. Eu não tinha tempo de ler um livro todo. Tá? Foi daí que surge o Fun Retrospectives. Retrospectiva é aquela coisa que muita gente participa com frequência ou facilita com frequência, e também é um tipo de ritual que às vezes o pessoal faz sem entender muito porquê ou pensando tanto nos valores que espera daquilo, então fica aquela coisa meio que protocolar, que tu meio que só repete toda semana e acaba tendo resultados parecidos toda semana, e o pessoal acaba cansando com o tempo. E essa necessidade de compartilhar as atividades e testar várias coisas, ela surgiu parcialmente por causa disso, porque nós tínhamos que participar das retrospectivas das nossas equipes. Às vezes a gente era convidado para facilitar retrospectivas de outras equipes. E quanto mais variedade a gente tivesse de coisas simples, mas só para dar uma diversificada, já era o tipo de coisa que trazia insights para a galera que às vezes eles não tinham em outros formatos. E daí a gente foi colocando no blog, eventualmente virou o livro no Leanpub, que talvez muitos de vocês tenham visto já também. E hoje ele é um livro mais bem formatadinho, mais organizadinho e com muito mais conteúdo também. Tem realmente tudo que a gente já escreveu ao longo desses anos. Outra coisa que eu tenho muito forte em mim é esse estilo meio Lean Startup, MVP, começa, faz o mínimo viável, bota simples, tem vergonha, por exemplo, o blog, até hoje eu tenho vergonha que é um design simples, mas
É isso, só que agora a gente está em 2020, né? Isso começou em 2012, 11 ali lá atrás, foi evoluindo. Hoje eu considero que ficou um livro bonito, entendeu? Hoje eu falo, bata, você nem acredito, olha como é que ficou, né? TC, eu quero voltar ao agradecimento, que é o quê? Que lá em 2013 a gente coloca o blog, aí também por influência do Pet, ele falou, cara, bota um... A gente precisava compartilhar uma apostila de um treinamento interno que a gente deu, e aí a gente fez um copy-paste do blog post a botar no Microsoft Word. Aí eu falei, não, vamos botar no Leanpub. Aí nisso virou e-book que a gente abriu para muita gente. E o TC é um cara muito organizado, a gente falou, cara, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar 1 hora por semana e a gente sempre escreve um pouquinho e melhora o texto de uma atividade. E a gente fez isso várias semanas e o livro foi melhorando. E daí eu até comecei a ficar um pouco mais organizado. Além de escrever um blog post por semana, eu tentava trabalhar 1 hora por semana em algum livro. Então eu passei muito tempo trabalhando com TC nesse livro. Só que depois disso eu nunca parei. Eu segui trabalhando em outros livros. E é óbvio que começando isso em 2013, aí vocês entendem por que agora em 2018, 19, 20, vem sendo o livro, tá? Que é um trabalho contínuo. Então, TC, queria te agradecer pela influência positiva que tu teve em mim esses anos todos. Um grande prazer.